Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 6. Eu fiquei meditando sobre isso. E à luz da Bíblia, nós precisamos fazer uma distinção de quem serve e de quem não serve, de quem é seguidor e de quem é discípulo. Há uma diferença enorme. Capítulo 6 do Evangelho de São João fala de um discurso que Jesus faz a um grupo de discípulos. Não havia só os 12, mas havia muito provavelmente os 70, porque a Bíblia fala que os seus discípulos lhe abandonaram e os 12 permaneceram. Isso nos leva a crer que esse grupo que abandonou, que saiu, foi aquele mesmo grupo que foi e viu a glória de Deus. Então nós percebemos que o que consiste em você dizer que a pessoa é um discípulo é porque ela não é apenas uma seguidora. Ser seguidor é que nem essas pessoas seguem homens aí, né? O que mais tem são pessoas se auto-intitulando aí. Tem movimentos aí onde as pessoas seguem o homem, a estrutura, e não estão seguindo a Jesus. Paulo chega a dizer assim: olha, por acaso Cristo está dividido? 1 Coríntios, logo no primeiro capítulo. Porque uns diziam naquela época: eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Cada um estava dizendo que era de um grupo, de um partido, de uma denominação, mas na verdade Cristo não estava dividido. E o que nós temos percebido nesses dias é que nós estamos vivendo um evangelho onde muitas pessoas estão seguindo tudo que é movimento maluco e doido que aparece aí, todo mundo abraça. Parece que o novo chama a atenção. Parece que ninguém gosta de ficar com aquilo que já é o tradicional. Meu irmão, entenda o que eu vou dizer. A Bíblia é um livro revelado. As suas palavras todos os dias são vivificadas quando Deus assim quer fazer. A sua palavra já está revelada. Qualquer coisa que apareça por aí, movimentos, engraçado que nesses anos todos eu já vi vários movimentos, e a princípio as pessoas se sentem comovidas por esses movimentos, né? Elas acham até que é uma coisa nova, mas meu irmão, o profeta João, o apóstolo João, ele foi o último profeta escriturístico. Ele vai registrar Apocalipse como sendo o livro do fim dos tempos e do fim das coisas. Então ali foi o último registro. Aí aparece hoje pessoas se dizendo Cristo, se intitulando como se fosse a própria pessoa de Cristo aqui. E aí tem muita gente para seguir, sabe por quê? Porque falta conhecimento. Mas além disso, quando a pessoa é seguidora, se ela não fica satisfeita, o que ela faz? Ela vai de um lado para o outro, porque é seguidor. A pessoa que tem compromisso com Jesus, ela anda com Jesus o tempo todo. Seguidor, meu irmão, vai ter hora que ele vai ficar decepcionado com o homem, vai ficar saindo de um lado para o outro. E meu irmão, Jesus não pode te decepcionar. E nessa passagem tem gente que fica decepcionada com Jesus, porque vão dizer assim que o discurso de Jesus foi duro. Vamos lá. Evangelho de São João, capítulo 6. Eu vou ler os versículos pares, os irmãos vão ler os ímpares. A partir do versículo 60 eu vou ler um, os irmãos o outro, e assim por diante. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Versículo 61, a igreja. Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus fala assim: vocês estão escandalizando com um mero discurso sobre pão, sobre carne? Imagine se vocês então me vissem
sair da onde eu estava, voltasse para lá, então vocês vão dizer que eu era o quê? Um herege? Versículo 63. Mas há alguns de vós, que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Versículo 65. Desde então, olha só, muitos dos seus discípulos. Ele está falando do quê? De pessoas próximas a ele. Muitos dos seus discípulos, o que leva a crer é que essas pessoas, na verdade, eram discípulos até determinado ponto. Tem pessoas que são discípulos de Jesus até onde aquilo lhe agrada, até onde aquilo lhe é bom, porque a partir de determinado ponto a pessoa então ela não quer seguir aquilo. Aí o texto vai dizer assim, versículo 66: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Versículo 67, aí a outra classe que estava junto, que era a classe que Jesus chamou. Jesus é direto. Vocês também querem ir com o grupo? Aí o texto vai dizer assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Versículo 69. E nós temos tido e conhecido que tu és o Deus. Todos juntos. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós 12, onde vós adiante. Isso fazendo referência do traidor. Mas o texto em si, nós vamos ver aqui uma visão de pessoas que estavam próximas a Jesus. E quando Jesus aperta um pouco o discurso, Jesus, se você for ler os textos anteriores, Jesus está fazendo um discurso falando dele próprio, falando da sua carne, falando daqueles que futuramente teriam que participar disso, ele se colocando nesse discurso, ele sendo a figura da alegoria. E eles acharam que Jesus estava passando do ponto. O discurso de Jesus parecia uma coisa que era meio surreal. Peraí, Jesus já está falando de uma coisa que para nós é escândalo, está falando de carne, está falando de coisas, elementos que no judaísmo não é muito comum a gente aceitar. Negócio de carne, sangue, uma mistura toda. E eles começaram a não gostar do que Jesus estava dizendo. E olha que foram pessoas que andaram com Jesus boa parte do tempo, seguiram, vamos dizer assim, seguiram a Jesus, porque é uma diferença enorme de nós falarmos discípulo. O que é um discípulo? Discípulo na Bíblia é aquele que é um aprendiz, é aquele que anda com Jesus, é aquele que está em aprendizado, é aquele que está sendo discipulado, ensinado. Tanto é que o discipulado com os apóstolos durou cerca de 3 anos e meio, Jesus preparando aqueles homens como eu e você, no sentido do gênero da palavra, pessoas falhas, mas que Jesus foi tratando dia após dia. E quando nós vemos a palavra seguidor, quer dizer simpatizante, partidário, que segue. Às vezes há pessoas que seguem por interesse. Há pessoas, às vezes, que formam partidos, isso aí até falando circularmente, por pleno interesse. E aqui você vai ver inúmeras passagens dizendo assim: e seguiam por causa dos sinais. Então os discípulos seguiam a Jesus, muitos deles, porque estavam vendo Jesus operar. E Jesus, quando começa a apertar o discurso, por quê? Porque a sua hora estava chegando. Jesus tinha que falar de uma coisa mais clara, mais aberta. Jesus estava abrindo para esses discípulos o seu reino, abrindo coisas peculiares do seu reino. E nós vamos ver na Bíblia que há pessoas que seguem a Jesus
que elas querem seguir por, de repente, eu ouvi dizer que ir na igreja, seguir, se eu manter ali direitinho, eu vou ter um pedacinho lá, uma moradia lá no céu, né? Vou ter uma casinha lá no céu. O seguidor, ele pode às vezes virar um discípulo. Na Bíblia nós vemos pessoas que começaram a seguir e depois virar um discípulo verdadeiro. Mas vemos na Bíblia a maior parte de pessoas que só seguiram e não passaram do estágio, não entraram no discipulado. E aí nós vamos ver à luz da Bíblia que há seguidores que desistem, porque o seguidor vai chegar uma hora que ele não vai conseguir permanecer, porque não há seguidores que permaneçam, que sigam a Jesus, se não tiverem uma experiência com Ele real. Porque há muitos movimentos que propagam, que mostram coisas interessantes para o ser humano. Mas o Evangelho, ele vai na contramão de tudo isso. O que é interessante para mim não é interessante para o Evangelho. Você sabia disso? Que o Evangelho exige de você um comportamento de uma vida com Deus, que as questões materiais, a vida secular, não tem nada a ver com a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho, uma vez aceita, ela pode decorrer na tua vida as bênçãos de Deus, porque a Bíblia mesmo fala que pela obediência à palavra, as bênçãos nos seguirão. Mas a proposta maior do Evangelho é ter uma vida com Deus. O Evangelho verdadeiro que os discípulos estavam aprendendo era o Evangelho de andar com Jesus dia após dia, aprender da sua palavra, aprender de tudo aquilo que Jesus estava passando para eles, porque eles seriam no futuro os apóstolos, aqueles que levariam a mensagem para todo mundo. E nós aprendemos na Bíblia que há seguidores. Eu quero falar sobre duas classes nesta noite, porque, meu irmão, nós precisamos nos enquadrar na Bíblia para sabermos, termos um termômetro em nós, para saber até que ponto nós estamos seguindo a Jesus. Aleluia. E até que ponto nós estamos sendo discípulos verdadeiros. Porque Jesus falou: aquele que me ama, guarda o que é? Os meus mandamentos. Quem são os discípulos de Jesus? São aqueles que guardam a sua palavra. E nós vamos ver à luz da Bíblia alguns pontos, algumas características das pessoas que seguem. Você vai ver que o seguidor, ele é o tipo de pessoa que não passa daquela margem, daquele período. O seguidor, muitas das vezes, os que seguiram a Jesus nem tiveram que ter um contato real com Ele. Por quê? Porque seguiam e às vezes não conseguiam nem chegar a Jesus, porque às vezes desistiam no caminho. Tem uma passagem que Jesus vai atravessar de barco, o mar de Cafarnaum, vai fazer uma travessia, e vai ter um grupo que vai percorrer cerca de 10 quilômetros a pé para chegar a outra margem. Muitos no caminho, diz o texto, que pararam, porque estavam seguindo a Jesus quando viram que teriam que ter um esforço maior, de que eles teriam que correr atrás daquilo ali. Eles falam: peraí, vou ficar aqui mesmo, não vou atravessar o outro lado não. Sabe o que isso representa? São aquelas pessoas que, quando Jesus pede um pouquinho a mais, ela começa a andar para trás. Ela fala assim: não, peraí, queria um jovem rico. Jesus falou: olha, conheço, sei bem quem você é. O rico fez questão, o jovem rico, de falar para Jesus: guarda os mandamentos, não adultero, não me prostituo, não faço isso, não faço aquilo. Jesus: tudo bem, tu faz tudo isso, é verdade, porém te falta uma coisa. Aí, quando Jesus foi aonde era o problema, ele era um homem avarento, era um homem rico, mas não ajudava ninguém. Jesus falou: pega lá o que você tem e ajuda os pobres lá. Ele pegou a sua viola, botou e foi embora. Sabe por quê? Porque o coração dele estava preso naquelas coisas ali, no mundo, preso nas coisas terrenas. Então o seguidor, ele não consegue sair desse estágio. Por quê? Porque a vida dele está presa. Ele está sendo um seguidor à margem, à distância. E, meu irmão, seguir a Jesus à distância, você tem que ter muito cuidado, porque você pode perder ele de vista. Tem gente que está seguindo a Jesus de longe, ouvindo as palavras, mas está bem longe. Jesus querendo se aproximar dele, mas todas as vezes que Jesus se aproxima dele, ele começa a dar passos para trás, porque percebe que quanto mais Jesus está se aproximando, mais Jesus quer algo dele. E ele começa a andar para trás.
Porque tem gente, meu irmão, quando vê que Jesus está chamando de verdade, a pessoa fica com medo. Não, mas peraí, eu vou ter que largar tudo. Eu vou ter que parar de ter uma vida social, vou ter que parar de beber, de fumar, A pessoa fica com medo. Não, mas eu não quero isso, eu só quero seguir Jesus até um determinado ponto. Eu não quero que Jesus faça parte do meu dia a dia assim, não. Eu ainda não estou pronto. As pessoas falam assim, isso é uma linguagem de pessoas que estão seguindo de longe. Eu não estou pronto, eu não estou preparado. Eu ainda não sou santo o suficiente para estar na igreja. Meu irmão, quem disse que você ou eu temos essa capacidade, esse mérito de entrarmos aqui pela porta a qualquer momento e dizermos para a pessoa, hoje eu estou preparado porque eu já estou santificado? Não tem ninguém que possa afirmar e dizer isso. Todos nós pecamos, como está lá no livro de Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós carecemos da glória de Deus. Tantos os que estão aqui todos os dias precisam, eu preciso, como aqueles que estão lá precisando ter mais envolvimento com Jesus. Então, o seguidor fica de longe. A sua visão ela é limitada. O seguidor, ele não tem uma visão clara do que Jesus pode fazer na sua vida. Tem uma experiência na Bíblia de Gease, que está andando com Eliseu há tempos. Gease é um exemplo de um seguidor. Não virou discípulo. Não foi um homem que esteve ali firme com Eliseu, tanto é que o fim dos seus dias é de lepra, porque aceitou os presentes de Naamã, quando não era para aceitar, que nem Eliseu quis aceitar. Mas o texto fala que Eliseu estava tranquilamente na sua cabana deitado, quando Gease saiu correndo, entrou na cabana e falou, meu senhor, olha, lá fora tem carros, cavaleiros, há um exército nos cercando. E aí Eliseu falou, meu filho, vem cá, Senhor, mostra para eles que estão conosco. Aí os olhos de Gease se abriu, ele viu os que estavam com eles ali naquele acampamento, ele viu carros de fogo e cavaleiros de fogo ali. Sabe o que isso representa? É que quando eu estou seguindo a Jesus distante, eu não consigo ter a percepção do que Ele quer fazer na minha vida. É necessário que você se aproxime mais. É necessário que você se achegue a Ele, porque a Bíblia fala que se nós nos achegarmos a Ele, Ele se achegará a nós. Aleluia. Se você se aproximar mais de Deus, Ele vai se aproximar mais de você. Mas isso só depende de você. Aleluia. A questão do seguidor é que ele não consegue abrir mão da sua vida. Para o seguidor a renúncia é muito difícil. O que é renunciar? Abrir mão daquilo que eu gosto. Você sabia, como eu falei inicialmente, o Evangelho, ele vai de contra tudo aquilo que eu gosto. Não é, pastor, mas Deus vai de contra tudo aquilo que eu gosto? Não, ele vai contra a tudo aquilo que toma o espaço ou o lugar do meu coração, que na verdade deveria ser primeiro para Ele. Paulo fala que todas as coisas são por Ele e para Ele, não é isso? Se alguma coisa ocupa o meu coração, o espaço na minha vida, maior do que Deus, eu nunca vi um bem material ser maior do que Deus. As pessoas, elas dão valores às coisas dessa terra como se fossem maior do que Deus. E as pessoas não percebem que Jó perde tudo num piscar de olhos. Era rico, era um sheik na sua época, era um homem milionário, era um homem que tinha fazendas bem numa família próspera, era um homem que estava com a vida toda certinha, tudo direitinho. De repente, meu irmão, o diabo se aproximou e o diabo perguntou se podia tocar, para ver se Jó ia blasfemar, ia abandonar, ia largar. Deus falou, toca em tudo que tens, porque é terreno, toca tudo que tens. Mas Deus deixou bem claro que o diabo não poderia tocar na alma de Jó, porque não pertencia a ele. Tudo aquilo que era terreno, Jó perde. Perde riquezas, perde bens, perde as coisas que para o ser humano são importantes. Acho que a coisa mais importante depois de Jesus, né, são os filhos, a família, perde tudo. E aí sabe o que acontece? Ele fica com uma doença, um câncer na pele, se coçando com um caco de telha. E aí ele vê que não é ninguém, está lá. A Bíblia fala que os seus amigos Bildade, Zofar e ele faz. Eles ficaram uma semana do lado de Jó mudo. Imagina, meu irmão, que amigo é esse? Que amigos são esses? Que o cara estava lá, ó, no problema, ninguém deu uma palavra, ninguém. Ficaram uma semana do lado de Jó mudos.
Isso é para demonstrar que quando Deus tem que tratar com o ser humano, meu irmão, ninguém se levanta, ninguém fala, porque Deus emudece. Porque Deus às vezes está tratando com a pessoa. E Jó estava sendo tratado. Porque, olha, tudo que nós temos, primeiramente, vem de Deus. Aleluia. Aleluia. E quando a pessoa está nessa visão de seguidor, ela só consegue enxergar as coisas materiais, colocando Deus em segundo plano na vida do cristão. Primeiro lugar é Deus. Segundo, família, porque quem não está bem, quem não administra bem a sua família, Paulo diz que não pode estar bem na igreja. Terceiro, a igreja, porque a igreja faz parte, a igreja é composta de famílias. Quarto, eu devo razão, eu estou debaixo de leis com essa sociedade. Então preste bem atenção, se Deus é o primeiro lugar, a Bíblia fala que a Bíblia se resume em 2 textos. Amarás a Deus, acima o quê? De todas as coisas, com todas as suas forças, com toda a sua alma, e depois o teu próximo a ti mesmo. O que isso me leva a crer? Que se a Bíblia manda eu amá-lo acima de todas as coisas, as demais coisas são supérfluas. As demais coisas fazem parte da minha vida. Eu não sou servo delas. Porque a partir do momento, meu irmão, que qualquer coisa, a gente fala que idolatria é uma imagem. Não. Idolatria é alguma coisa que ocupa o lugar de Deus. Idolatria pode ser de muitas formas. Você pode colocar, às vezes, um filho na frente de Deus. E meu irmão e minha irmã, me desculpe, a Bíblia deixa bem claro, aquele que não estiver pronto para largar pai, mãe, filhos e filhos, você vai falar, é duro isso? Não é duro não. O que Jesus está dizendo, sabe o que é? É o cerne da questão. Ele está falando, está pronto, o seu coração não está preso a nada, porque quem te deu os filhos foi Deus. Quem te deu a família foi Aleluia. Deus. Então, você não pode colocá-las acima de Deus. Aleluia. E tem gente padecendo porque está colocando pessoas, coisas à frente de Deus e a sua vida não anda. Aleluia. Porque enquanto você não entender que Deus é o primeiro lugar e que Deus deve ser realmente levado em conta, em consideração, você vai ficar às vezes remando e as coisas no mesmo lugar. É aquele barco que está parado, você só está remando e o barco não está andando. Sabe por quê, meu irmão? Nós precisamos entender. Ou nós somos discípulos ou seguidores. O seguidor, muitos seguidores, como eu já falei, seguiam a Jesus por causa dos sinais. Seguiam. Jesus está operando em tal lugar. As pessoas vão lá porque elas ouviram dizer que Jesus está levantando paralíticos, fazendo os cegos enxergar. Todo mundo quer ver isso, né? Mas o maior milagre é uma pessoa entrar aqui torta e se endireitar. O maior milagre começa dentro do coração do homem. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, é melhor entrar no céu o quê? Sem o olho, sem o braço, sem parte. Porque lá você vai ter um corpo novo. Agora imagine você ficar fora, estando aqui, ter tudo o que você quiser nessa terra, mas fora do reino de Deus, fora do propósito da salvação para a tua vida. Então, há muitas pessoas que estão tendo essa vida de seguidor. No capítulo 6, versículo 60, fala assim, muito pois dos seus discípulos ouvindo isso disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Duro. Hoje em dia, meu irmão, as pessoas que estão seguindo, se ela ouvir uma palavra dura numa igreja, ela pega e sai fora. Porque isso é seguidor. Quando alguma coisa vem no seu coração que não soa bem, o que ela faz? Dá linha na pipa. Isso são pessoas que não têm compromisso com Deus, não estão comprometidos com a sua igreja, não estão comprometidos com a palavra, e quando a primeira coisa que ela ouve que não lhe é agradável aos ouvidos, ela quer sair. Por quê? Porque ela acha que é duro para ela. Mas isso era duro porque eles estavam seguindo a Jesus, e se eles estivessem seguindo a Jesus de fato, de verdade, de perto, eles fariam como os 12 que ficaram ali do lado, não saíram. E Pedro foi a voz deles dizendo, para onde nós iremos? Essa é a mentalidade de quem segue a Jesus, dependência, para onde nós iremos? Pedro se sente um órfão da glória de Deus, fala assim, meu Deus, para onde nós iremos? Para onde? Nós não temos outro. Pedro estava querendo dizer, para onde
tens a vida eterna. Em outras palavras, Jesus, para nós tu és o caminho. Para nós tu és a direção. Aleluia. É melhor você ouvir uma palavra dura e andar com Jesus, ou você ouvir palavras que para o teu coração soam bem você afastado e distante da glória dele. O que adianta você ouvir palavrinhas bonitas e você não está sentindo Jesus no teu dia a dia? Se você não estiver sentindo Jesus no teu dia a dia, a coisa está mal. Está mal. Porque o Evangelho, meu irmão, é novidade de vida, boas novas. Quem segue a Jesus precisa ter a sua vida novas. Coisas novas para contar. Porque o Evangelho produz coisas novas, experiências novas. Qualquer religião que proponha Jesus precisa mostrar que Jesus, ele produz na vida do ser humano coisa nova. Se não estiver produzindo coisa nova, isso aí é Evangelho para seguidores. Para pessoas que querem ficar de longe. Infelizmente, há muitas pessoas que querem seguir Jesus, ó. Não, eu estou vendo ele, eu estou vendo, mas está vendo bem de longe. Bem de longe. E não quer se aproximar dele. Por quê? Porque há prerrogativas. Quem se aproxima de Jesus, automaticamente precisa romper alguns laços com o mundo. Quem se aproxima de Jesus precisa romper algumas alianças que estão em vigor. Algumas coisas que elas ainda estão presas e comprometidas a este mundo. Jesus disse: Pai, não são o que? Do mundo. Como do mundo eu não sou. Se nós não somos do mundo, então nós estamos seguindo que evangelho? Uma outra coisa que nós percebemos é que o seguidor está sempre no mundo. Lá no livro de 1 Reis 18, 21, Elias vai dar uma palavra exortativa para o povo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, então segue. Em outras palavras, o profeta Elias estava dizendo: até quando vocês vão ficar duvidosos? Até quando vocês vão ouvir aos profetas de Baal? E até quando vocês não vão dar crédito aos profetas em Israel? Até quando vocês vão ficar nessa dúvida? Uma hora lá, outra hora cá. Até quando? Meu irmão, o Evangelho é claro, é uma proposta de uma nova vida. Lá no livro de 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Na versão original, né, pastor? É nova criação. Nova criação é profundo. Porque quando você vê que é nova criação, não é como o Nicodemo. Jesus falou: olha, Nicodemo falou para Jesus: pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Jesus falou: não é isso, Nicodemo. O nascer de novo é nascer, não é da carne, é nascer para o reino, é você nascer de Deus, é você ter uma nova concepção. Eu, quando aceitei Jesus, meu irmão, experimentei um novo nascimento. Eu posso te dizer que eu tenho todos os fatos na minha memória registrados de tudo que eu fiz de errado, de todas as coisas que eu fiz. Não pense você que essa coisa da pessoa falar: não, eu me converti, não me lembro de nada. Isso é balela, está tudo registrado na tua memória, mas nada disso tem poder sobre a tua vida, não influencia mais. Sabe por quê? Porque são lembranças do que Jesus fez na tua vida. Porque o novo homem, ele está imperando na sua vida. O velho homem já está morto, com as suas paixões, está tudo sepultado. E quando você no batismo confirma isso, quando a Bíblia fala: quem crê e for batizado será salvo, a pessoa vai lá, passa pelas águas e confirma e sepulta aquele velho homem de fato e verdade. E, meu irmão, o seguidor, ele ainda precisa sepultar manias, vícios. O seguidor precisa ainda largar coisas que fazem parte do seu dia a dia. O seguidor tem dificuldades. Por quê? Eu costumo dizer que para o carnal tudo é difícil. Para o carnal tudo é difícil. Mas para aquele que quer se santificar, a Bíblia chega a dizer: quem quer ser puro vai se purificar mais. Quem quer ser sujo vai se sujar mais. Por quê? Porque a proposta do Evangelho é clara: ou você se limpa, ou você se suja. Ou você anda com Deus em santidade, ou você vai andar com Deus com a sua vida, com o seu caráter arranhado. Você pode dar uma glória a Deus a ele? Glória a Deus! O povo está um pouquinho calado, porque realmente faz bem, a palavra está entrando. É isso aí, a palavra precisa entrar. Seguidores. Lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 19, diz assim:
1 João, capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que nem todos são de nós. Seguidores, na verdade, se desviam toda hora. Quem é de Jesus, a Bíblia fala, quem é nascido de Deus, não vive mais para o pecado. O seguidor, comumente, você vai ver uma hora bem, outra hora mal, outra hora ele tem uma fé para remover montanha, outra hora ele não tem nem fé para levantar da cama, uma hora a pessoa está lá em cima, outra hora está lá embaixo, ela está no elevador, ela vai e desce, vai. E meu irmão, o cristianismo não tem sobe e desce, não tem essa coisa, eu acordei hoje mal. Meu irmão, você acorda todos os dias sabendo que Jesus é contigo no dia bom, no dia ruim. Se você está enfermo, meu irmão, você levanta a tua mão para o céu e dá graças a Deus. Mas por que eu dou graças a Deus? Porque no dia bom e no dia mau, eu sei que Ele está comigo. Amém. Não é porque eu estou enfermo, é que, Deus me abandonou. Nada disso, meu irmão. Glória a Deus. Nós precisamos entender que nós somos de carne e osso, doença não dá em poste e madeira, problemas não vão dar em coisas inanimadas, problemas vai dar na gente. A gente vai ter problemas. Jesus falou, no mundo tereis aflição, até o último dia que formos arrebatados, que o Senhor venha ou pela velhice, nós vamos ter problemas. É porque nós queremos problemas? Não, é porque eles aparecem, se apresentam. A Bíblia fala, por haver muitos dias sobre a face da terra, vivem dias bons e dias maus. O dia mau às vezes bate na tua porta. Mas você, como é discípulo, o discípulo tem a palavra. O discípulo acredita que Deus está no controle. Quem segue, quem guarda, quem anda com Jesus, sabe que Deus está com ele. Ainda que a videira não floresça, ele sabe que Jesus está com ele. Ainda que o produtor Oliveira minta, Jesus está com ele. Ainda que a vida floresça, Jesus está com ele. Ele sabe que se a coisa não acontecer, Jesus está com ele. A maior certeza que ele tem é o testemunho direto do Espírito Santo ao seu Espírito, de que ele é filho de Deus, que apesar dos problemas que ele está passando, Deus é com ele. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 27, ele fala desses seguidores. Ele vai falar assim, religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar órfãos, viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago vai falar assim, se alguém quer ser religioso, primeiro ele tem que se guardar, ele tem que fazer a obra de Deus, ele não pode estar envolvido com as corrupções dessa vida. O profeta Miqueias, no capítulo 2, versículo 10, ele fala, levantai-vos e andai, porque aqui não é lugar do vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. O profeta já estava fazendo um prenúncio de que nós teríamos que viver nessa terra. Em Hebreus fala que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Não é aqui. O teu descanso, o meu descanso não é aqui não, meu irmão. Aqui nós vamos ter uma jornada trabalhosa, dura, família, trabalho, todos os dias tendo que correr atrás, lutar, mas Jesus é conosco, amém? Amém. A certeza de que nós vamos triunfar e vencer, porque Jesus está no nosso barco. Essa é a maior certeza de que nós vamos chegar lá aonde Deus propôs que nós chegássemos, mas nós vamos ter lutas. Eu falei, meu irmão, nesse momento sobre seguidores. Agora eu quero falar sobre discípulos. Quero que você abra comigo aí em João 17. Abre aí comigo João 17. Aleluia. Versículo 14. Deixa aberto aí. O discípulo, você vai ver na Bíblia, é o que recebe a instrução, a disciplina. Os discípulos eram instruídos e disciplinados por Jesus, né? Então o discípulo vai aprendendo. Você vai ver em João capítulo 17, versículos 14 a 16, diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.
Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. É uma das orações mais belas que Jesus faz na Bíblia, João 17. Jesus falando com o Pai, ele fala, olha, eles não são do mundo, assim como eu não sou. Preste bem atenção. A primeira coisa, os discípulos não fazem parte deste mundo. Mas o que o pastor está querendo dizer? Meu irmão, obviamente nós fazemos parte, estamos debaixo de leis, de um sistema, trabalhamos, estamos envolvidos diretamente, prestamos contas, somos contribuintes, estamos diretamente envolvidos com essa sociedade, tudo isso nós sabemos. Mas nós não fazemos parte dessa estrutura que por trás daquilo que é visível, daquilo que se move, porque as coisas que movem o natural, tudo que move o natural, ela está sendo regida no espiritual. Você sabe que o apóstolo Paulo fala que Deus chama as coisas à existência como se elas já existissem. Então as coisas que passam a existir estão sendo todas elas produzidas na eternidade. Então Deus chama à existência essas coisas. Então preste bem atenção. Não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Nós estamos debaixo de todas essas coisas. No entanto, nós recebemos um ensinamento. Daniel, ele estava debaixo do contexto da Babilônia. Ele era um homem escravo, ele era um homem que estava ali aprendendo a língua dos caldeus, e quando se apresenta uma situação que ele teria que parar de orar porque fizeram um decreto, o rei, se não me engano, Dario fez um decreto, de que, devido à influência dos presidentes que estavam ali lutando contra Daniel, estavam invejando e queriam que Daniel não fosse o principal, e aí botou 30 dias de que não fizesse petição a nenhum outro Deus, a nenhuma outra pessoa que não fosse da língua dos persas. O que aconteceu? Daniel soube disso, e a Bíblia fala que Daniel, ele se punha na sua janela, orava na direção de Jerusalém 3 vezes ao dia, para que Deus restaurasse a sorte do seu povo. E o que a Bíblia fala? Daniel parou de orar a Deus, não, porque ele não estava debaixo do sistema que estava ali. Por mais que ele estivesse debaixo de leis, aí quando a palavra de Deus se confronta com o pecado, a palavra de Deus ela vai ser sempre em primeiro lugar, ainda que me custe um preço, e Daniel sabia que o preço poderia ser a morte. Mas ele preferiu fazer o quê? Ele preferiu orar, clamar ao seu Deus, mesmo sabendo que isso iria lhe custar, de repente, uma coisa ruim. Sabe o que isso representa? Eu estou nesse mundo, mas eu não sou dele. Daniel é uma prova disso. Ele estava debaixo do contexto da Babilônia, mas ele não era um cidadão da Babilônia. Ele era um cidadão dos céus. Ele não era um cidadão porque tinha cidadania babilônica, porque ele passou ali anos da sua vida. Ele esteve ali naquela terra, ele foi ministro ali, depois dos Medo-Persas. Não é por isso não. Você vai ver que Daniel não se manchou, não se corrompeu. Por quê? Porque ele não era daquele mundo, ele não era daquele povo, seu povo não era aquele. Certa feita você vai ver no livro de Ruth, que Noemi falou, o teu Deus passa a ser agora o meu Deus. O teu povo agora é o meu povo. Porque ela olhou para Ruth e viu que ela era uma mulher de Deus. Então preste bem atenção. Quando você é discípulo de Jesus, você olha para a sua palavra e você vê que vale a pena seguir. Jesus fala assim, Pai, o mundo os odiou. Por que o mundo odiou? Você acha que alguma pessoa vai... pelo contrário, o mundo, quando fala nas músicas aí, ele dá flores, ele se apresenta bonito, mas quando você rejeita a proposta do mundo te odeia mesmo. O sistema vai contra você mesmo. As pessoas falam assim,
é crente, é gente. Ele fala assim, esse pessoal é chato, porque a gente aqui não pode fazer esquema nenhum, porque tem crente aqui, a gente quer ganhar um dinheiro por fora, principalmente nas empresas que fazem ordem de serviço, que colocam uma coisinha a mais ali, o camarada vai lá, assina, fala assim, pô, entendi, a gente vai ganhar um dinheiro aqui e tal. Aí o crente fala que não, aí perturba. Por quê? Porque as suas atitudes reprovam. A Bíblia fala que a luz manifesta todas as coisas. Aí as pessoas se incomodam, por quê? Porque eu sou luz, aonde eu estou agora de Deus precisa brilhar, ou o mundo vai sucumbir à luz que é em mim, ou a minha luz, que é Jesus, vai sobressair e as pessoas vão ver que é um Deus que é justo. Aleluia. Então a primeira coisa que eu aprendo é que eu não sou do mundo. Que mundo? Eu não faço parte do sistema. O mundo não está dentro de mim, porque eu não vivo para o mundo. Eu não relativizo as coisas de Deus. Eu não estou envolvido ou comprometido com aquilo que as pessoas dizem. Eu estou comprometido com a palavra de Deus. Essa coisa de ganhar tapinhas nas costas e ser beneficiado com coisa errada, foge disso. Aleluia. É melhor a pessoa te olhar com os dentes assim trincados e olhar para você, mas ver que você anda no caminho certo, faz coisas certas, do que ficar recebendo abraçozinho, de ficar recebendo aquela risada falsa, porque você está sendo conivente com coisas erradas, está sendo reprovado por Deus, não está sendo um discípulo de Jesus, está sendo um seguidor que de longe está olhando para Cristo. Aleluia. Não são do mundo, como eu não sou, Pai. Jesus está fazendo uma oração a Deus e dizendo que nós não somos do mundo. Olha que profundidade nisso. Jesus está falando para os discípulos daquela época e para todos aqueles que haveriam de se converter e se tornariam discípulos dele. Essa é uma oração que passa, não tem limite no tempo e no espaço. Ela te atinge, porque você, com as suas atitudes, mostra que você não é desse mundo. O mundo, ele se apresenta para você de várias formas, facilidades, trambiques, situações que você pode passar a perna nas pessoas, que você pode ter lá coisas erradas na tua casa, gato, de luz, de net, de uma série de coisas, achando que essas coisas não tem problema. É aquela coisa do texto que a Bíblia fala, né? Engole um camelo e se engaja com mosquito. Tem gente engajada com mosquitinho no pescoço. Sabe por quê? Porque as coisas erradas, meu irmão, elas não são aprovadas por Deus. Em algum momento, meu irmão, Deus, a sua justiça vai se manifestar. Aleluia. Uma outra coisa que eu aprendo é que os discípulos, lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo de número 24. Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Pensei que eu estou indo para casa. E então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e... É cruz ou é pedaço da cruz? Não vem com essa história, essa cruz está pesada, eu estou indo para a igreja, estou sentindo tanta dificuldade. Meu irmão, Jesus carregou uma cruz, uma coroa de espinho. Jesus, antes de subir até ela, tomou uma quarentena -1 de chibatadas na ponta do chicote, com osso, chumbo e ferro nas costas para poder deslacerar a carne. Esse negócio de ficar levando a cruz, eu estou carregando, minha cruz está pesada, né? Meu irmão, que cruz pesada? Me desculpe, eu não vejo na Bíblia cruz pesada para ninguém. Aleluia. Esse negócio de falar, mas a minha cruz está tão pesada, alguma coisa está errada. Porque quem segue a Jesus, meu irmão, na hora da dificuldade do problema, ele percebe que os seus fardos, que a Bíblia chega a dizer: vinde após mim todos cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e meu jugo é... Então, se o fardo dele é leve, o jugo é suave, não vem com essa história que a cruz, seguir a Jesus, renunciar às coisas do mundo é difícil, não. É difícil para quem está vivendo para o mundo. Para quem está com o coração no mundo, meu irmão, realmente é difícil. Se o teu coração está lá fora, a renúncia é difícil, você vai ficar carregando a cruz em pedaços. Mas para quem segue a Jesus de fato, meu irmão, ele sabe. Teve um chamado Simão, que quando Jesus estava carregando a cruz ali, ele vai lá e tenta carregá-la.
porque ele sabia que aquela cruz não era de Jesus, era nossa. E a nossa cruz, meu irmão, nós vamos ter que carregar. E quando eu digo de cruz, não pense que o pastor está sendo apologista dizendo para você, você tem que ter uma vida de sofrimento, que você tem que ter nessa vida sofrer. Nada disso, isso daqui não é budismo não. Budismo prega que você tem que ficar uma vida toda sofrendo para poder evoluir, para encontrar, descobrir qual o karma que você carrega na vida. Aqui não é budismo não, meu irmão. Aqui você não está seguindo uma coisa para sofrer, para chegar a um estágio de iluminismo na vida não. Você está vivendo aqui, meu irmão, para se separar do mundo, para você encontrar-se com Deus. Se tem um iluminismo maior, se tem uma coisa que vai trazer para a tua vida uma revelação clara, um sentido para a tua vida, se chama Jesus. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Se alguém quer encontrar sentido na vida, vai a ele. Se alguém quer enxergar a Deus de uma forma plena, vai a Jesus, meu. Aleluia. E aí nós vemos aqui, a segunda coisa, o discípulo, ele carrega completo. Não é essa coisa que eu falei para você, da pessoa falar, mas eu estou tendo uma vida tão sofrida, o meu marido, ele está lá me fazendo sofrer, a minha mulher, os meus filhos, meu irmão. Pode ter certeza, por mais luta que você esteja passando, ela nem se compara por aquilo que Jesus fez por ti. E outra coisa, comece a orar, meu irmão, comece a clamar que Deus reverte esse quadro. Quando você não carrega a cruz pela metade, você a carrega com vontade, falando, peraí, essa cruz aqui é minha, não é de Jesus não. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. O que eu tenho que ter como vida com Deus, eu vou ter. Isso sou eu, não é Jesus. Jesus não vai descer do céu para endireitar algumas coisas que é você que vai ter que endireitar. Jesus já vai voltar aqui novamente para buscar a sua igreja. O que eu e você temos que fazer e tirar da vida, Ele já deixou a sua palavra revelada para que nós tivéssemos entendimento de que coisas são erradas e coisas são certas. Se eu me aproprio das coisas certas, as bênçãos de Deus vão estar sobre a minha vida. Se eu participo das coisas erradas, não precisa Jesus falar para você descer do céu com uma revelação, como tem pessoas aí que falam, não, apareceu um anjo, revelou uma coisa tremenda, já está revelado, meu irmão. Se é banana, se é conversa fiada, está aqui, o que você precisa aprender para a tua vida, a tua direção de vida está aqui. A hora que você se apruma, que você começar a meditar, dar tempo a ela, você vai encontrar coisas, Deus vai falar contigo de maneiras que você ainda não experimentou, porque Jesus é o verbo, é a palavra escrita e dada aos homens. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 11, vai dizer assim: e ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes dado. Olha que coisa tremenda. O que eu aprendo com a palavra de Deus. Jesus naquela época tinha muitos fariseus, escribas, pessoas que se aproximavam com interesse. Mas aqui você vê Jesus falando, o texto dizendo de que os mistérios de Deus, a sua palavra é dada a conhecer aquelas pessoas que buscam. Meu irmão, olha, quando eu me converti, eu tinha muitas dúvidas, muitas. E eu falei, já que a Bíblia diz que ela é um livro que arranca as minhas dúvidas, eu vou ler. Eu me lembro que eu passei um fim de semana no quarto, de sexta a saísse domingo. Falei, eu quero entender. Parece que eu li a Bíblia num fim de semana, desesperado. Falei, meu Deus, eu quero entender isso. E não fiquei contentado, e aí foi uma benção, porque aí eu não parei mais. Eu queria saber até hoje muitas coisas que estou aprendendo, porque você quer ter mais intimidade, a coisa, ela chama, ela dá vontade. Quando tu lê, você quer ler mais. Agora, se você não lê, você não vai querer ler mesmo. Vai pegar a Bíblia de noite, descansado na hora de dormir, chegou no trabalho já exausto, aí vai pegar, quando vai olhar, dormiu sobre a Bíblia, ali tudo ababada, e a pessoa roncando lá, a mulher bota o cara na cama, ele deita, guarda a Bíblia, acorda de manhã, sai na correria e esquece dela. Meu irmão, quando você começar a botar para a tua vida, quando você sai da tua casa, você apresenta o seu dia, você coloca a palavra de Deus, lê-lo, sai, entrega o teu caminho para Deus, você vai ver que as coisas vão começar a modificar. Quando você começar a dar tempo para Deus, Deus não é uma ideologia, não é uma religião, não é uma filosofia que eu preciso conhecer de palavras.
Eu preciso experimentar e conhecer pessoalmente, porque Ele é vivo, é real, Ele está aqui no nosso meio. Eu não preciso dizer que Ele está aqui para você acreditar, basta você sentir, para você saber que realmente o que está sendo falado aqui é verdade, porque onde há 2 ou 3, Ele se faz presente. Se Ele está presente, não tenha dúvida, os teus olhos carnais não veem, mas Ele está aqui. Ele está aqui nesta noite, porque a sua palavra, ela está sendo ministrada, e aonde a sua palavra está sendo ministrada, Ele está. O quarto ponto é que lá em João capítulo 13, versículo 23 a 25, João 13, versículo 26 a 21, 23 a 21, diz assim: ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. E então Simão fez um sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Olha só, Pedro pegando carona, falando para João, apontando. Aí versículo 26, Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Nós vemos aqui que João estava como? Reclinado. Pedro estava de longe perguntando. Vemos aqui uma distinção de quem pode ser mais íntimo e quem pode continuar sendo discípulo. Pedro continuou sendo discípulo e virou apóstolo. João era discípulo e apóstolo e foi o que mais teve intimidade com Jesus. Tanto é que a ele foi dada a revelação do Apocalipse do fim dos tempos. Não foi dada a Pedro nem a apóstolo Paulo, porque a João, você viu o trato. O próprio João, ele estava desprendido das coisas e ele nem se preocupava com o que os discípulos iam dizer. Ele se debruçava, se reclinava, se lançava aos peitos de Jesus, porque ele queria intimidade. Aleluia! Quando você está vivendo com Cristo, você quer intimidade. Quanto mais você quer se aproximar, você quer estar no seio de Jesus, você quer estar mais próximo a Ele. E estava ali João e Pedro. Aí Pedro vai fazer uma pergunta. Geralmente o seguidor, sendo que Pedro era um seguidor e virou um discípulo, graças a Deus, mas tem uns que não viram e fica falando: quem é esse que está fazendo? Porque não conhece, mas quem anda na intimidade conhece, sabe quem é que está fazendo, sabe a quem eu tributo aquilo que Deus faz na minha vida. Tudo que eu vejo Deus operar, não tem como eu não dar o crédito a Jesus, porque é Ele. Não há mérito meu, pessoal, em nada, meu irmão, porque nós vemos na Bíblia, nós vemos Deus operar. Outra coisa, João capítulo 14, versículo 15, diz assim, João 14, versículo 15, já estou terminando, tenho mais 5 minutinhos. Se me amardes, guardareis os meus. Isso é claro, meu irmão. Quem ama Jesus faz o quê? Se eu, quando estou lá pecando, fazendo as coisas erradas, não me lembro dos seus mandamentos, é porque eu ainda não estou vivendo um discipulado pleno com Jesus, porque às vezes nós lidamos com situações que vai requerer de mim e de você que esse amor seja demonstrado. Amar Jesus por palavras, meu irmão, até os gays estão aí nas igrejas que já existem, e já existem igrejas para homofóbicos, e eles dizem que amam a Deus. Então, meu irmão, amar a Deus não consiste em palavras, amar consiste em guardar a palavra. Eu dizer que eu amo a Deus, chega a dizer João capítulo 4, versículo 20, 1 João, se alguém disser ama a Deus, aborrece o próximo, esse é mentiroso. Como a pessoa vai dizer que ama a Deus, que não vê, aborrece o próximo que vê? Porque é fato, dizer que eu amo a Deus é atitude. A atitude diz que eu amo a Deus. Se eu vejo uma coisa errada e me afasto daquilo, isso é demonstração de amor. A demonstração que Jesus quer não é de palavras, é de atitudes. Amar a Jesus não consiste em falar palavras bonitas. Amar a Jesus consiste em eu ver o mal. A Bíblia fala lá no livro, se eu não me engano, de Provérbios 27, 12, o prudente vê o mal e se esconde.
Eu vejo aquilo ali errado e me escondo. Por quê? Porque eu não quero fazer aquilo. Mas a Bíblia fala que o tolo vai e segue aquele caminho. Então, se me amardes, guardaria os meus mandamentos. Guarde isso. Você vai viver uma vida aqui nessa terra. Se você amar Jesus, você sempre, antes de fazer uma coisa, você vai pensar 2 vezes. Sempre quando se apresenta uma coisa que você percebe, que você tem uma consciência. A consciência na hora mostra se é certo ou errado. A consciência Deus colocou como um dispositivo no ser humano para mostrar a ele que as coisas ou são certas ou erradas. Ele sente na mesma hora, fez o errado, a consciência ele condena. Porque Deus colocou ali. Aquilo ali é a caixa preta, que no dia daquele grande juízo vai estar tudo registrado na caixa preta. Tudo aquilo que você fez e te condenou e você fez. Tudo aquilo que você olhou e viu que era errado, não fez, mas não fez por amor a Deus, também pesa ao teu favor. A Bíblia fala que nós sairemos daqui e nós prestaremos conta do que fizemos bem ou mal através do corpo. Então você vai prestar conta um dia de tudo que você fez, se foi bom, se foi mal. Basta você saber e saber que a informação que você tem é essa, é a Bíblia. E ninguém pode dizer, desconhecer, alegar, eu não conheço a Bíblia. Porque até o direito, na lei, diz que você não pode alegar desconhecimento de causa, de direito de nada. Porque você tem na banca de jornaleiro o Código Civil, você tem ele acessível em qualquer lugar. Então ninguém pode dizer que não conhece. É a mesma coisa a Bíblia. Lá em Romanos 3,20, sem lei pecaram, sem lei perecerão. Os que com lei pecaram serão julgados. Porque, meu irmão, ninguém hoje pode dizer que é lei ou que não tem ouvido de Jesus em algum momento. Porque a Bíblia fala que Jesus, quando ele vier, é porque o Evangelho já foi pregado a todo mundo. Se Jesus vier amanhã, é porque essa palavra já foi difusa para o mundo inteiro. Todos já ouviram de alguma forma, por algum meio de comunicação, por algum meio de mídia. As pessoas já estão ouvindo, a palavra já está chegando em lugares remotos. Isso é um sinal de que Jesus está às portas, de que a palavra está cada vez mais chegando nos lugares, porque está prestes a se cumprir aquele grande dia. Aleluia. Coloque-se de pé. Aleluia. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A maior marca do discípulo, daquele que segue a Jesus de verdade, é que o amor de Deus está nele. O amor de Deus está dentro dele. O amor de Deus está no seu coração. E quando o amor de Deus está derramado na sua vida, isso produz temor. Temor, meu irmão, é você andar com Jesus, não por medo de ir para o inferno. Não porque eu ando com Jesus porque... Não, meu irmão, temor é respeito. Temor é eu saber que Deus está próximo de mim, que Ele me respeita. Deus é um Deus tão bom, meu irmão, que Ele respeita você. Ele apresenta para você uma proposta, você rejeita e Ele respeita, Ele não te força. Porque você precisa andar com Jesus espontaneamente. Feche teus olhos por um minuto. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
nessa noite, a proposta que Jesus tem para nós é bem clara. Se nós andarmos, a Bíblia fala, na luz, Aleluia. e se mantivermos comunhão uns para com os outros, 1 João 7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. João 9, 1 João, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, Aleluia. mas se Jesus falou com você nessa noite, Ele está te chamando a uma íntima comunhão. É hora de você parar de segui-lo de longe. É hora de você se aproximar dele, porque Ele te chama nesta noite. O Senhor está te chamando para uma obra grandiosa. Jesus falou para Pedro assim: Pedro, o que eu faço hoje tu não entendes, mas amanhã, Jesus estava falando do futuro de Pedro, você vai entender. Pedro relutou no momento porque achou que ele deveria fazer, mas Jesus falou: Pedro, é necessário que eu lave os teus pés, senão tu não tem parte comigo. Aleluia. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Meu irmão, há muita coisa que você ainda não entende hoje, mas Deus está te chamando, se aproxime dele. E você vai começar a entender um a um. As promessas de Deus vão começar a se abrir para você. Aleluia. Você vai começar a enxergar a Jesus de uma forma mais íntima, de maneira que você ainda não havia experimentado. Porque Ele quer se revelar a você. Ele quer abrir a sua intimidade para você. Ele quer fazer com que você o veja de uma forma plena. Você já viveu muitas coisas nessa vida, já tem muitas experiências. Mas Jesus quer que você tenha a maior delas. Jesus quer que você esteja envolvido com Ele nesta noite. Ô meu irmão, se você entrou aqui querendo ter essa experiência com Jesus, nós já estamos encerrando, mas é necessário que eu fale isso. Se você hoje entrou aqui precisando se aproximar desse Jesus, Senhor, eu não quero mais ser um seguidor, eu quero ser um discípulo, eu quero estar perto. Se você quer nessa noite, eu faço esse convite a você. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você nessa noite quer dar esse passo para Senhor, eu quero me aproximar mais, eu quero andar contigo, eu não quero somente ser uma pessoa que te veja de longe, eu quero ver de perto, eu quero passar a te sentir de perto, eu quero passar a entender aquilo que me dizem, que me fala de quem tu és. Aleluia. Eu quero ter essa experiência. Glória a Deus. Meu irmão, essa experiência não é humana, Aleluia. ela é uma coisa divinal, porque os teus olhos se abrem e as estrelas caem. Se você nessa noite quer ter esse encontro, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar pela tua vida. Se você está entendendo que você precisa estar mais perto dele, se em algum momento você o perdeu de vista, se em algum momento você deixou de enxergar, de ver Jesus, ainda que estava pelo longe, mas agora não enxerga mais, Jesus está te chamando, vem! Oh, aleluia! Aleluia! Se você nessa noite quer, sai do seu lugar e vem. Nós vamos orar. Jesus te chama a uma comunhão. Em nome de Jesus. Isso. Pode vir aqui. Ele está te chamando nessa noite. Ele vai descortinar para você, para a sua vida, coisas que você nem imagina. Coisas que você ainda nem passou pelo seu coração. A Bíblia fala em 1 Coríntios 2:9. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que não penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem para ele. Deus tem coisa para a tua vida hoje grande. Hoje Deus está iniciando um grande processo na sua vida. João 3, versículo 8. Aqueles que é nascido de Deus são como o vento. Não se ouve a sua voz, mas o vento nos leva para onde quer. O Senhor hoje vai conduzir, vai guiar a tua vida.
engrandecido seja o teu nome. Porque, Pai, os teus filhos vendo aqui porque os seus corações estão desejosos. Ó Deus, há essa necessidade de te seguirmos de perto. Senhor, se porventura hoje alguém aqui estava, ó Deus, tendo uma visão meia turva daquilo que tu tens para a vida desta pessoa, Pai, que hoje a missão se abra, que hoje, ó Deus, haja uma clareza de propósitos no coração desta pessoa. Oh Deus, que somos gratos porque o Senhor está aqui. Oh meu irmão, não sei como você entrou aqui, mas há uma doce presença de Deus aqui. Oh meu irmão, Ele está envolvendo a tua alma. Ele está arrancando agora tudo aquilo que trazia fardo, tudo aquilo que estava pesando na tua vida, todos os traumas do passado, tudo aquilo que estava pesando na tua alma. O Senhor está dizendo para ti: pode um pai, uma mãe, o que for, abandonar, rejeitar, desamparar, mas eu, Senhor, jamais desampararei. Você nesta noite está se tornando propriedade de Jesus. Aleluia! Oh, uma glória de Deus aqui nessa noite. A presença de Deus é real e poderosa. Se você está sentindo, deixa fluir no teu coração. Deixa os rios de Deus purificarem a tua alma. João 7,38, se creres, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no teu ventre. Calabacalaba sobre quebendore, calabaio sério. Calablaquebe, o água sebe, que o assaio. Jovete quebe, o assibi, calabai, edeio, nome, calassaio. Elebe, que o anaio, quebe, o aia, shuri, calabacalasaio. Oh, aleluia. Há uma presença de Deus aqui majestosa. Ele está no nosso meio. E eu vejo Deus tocando, restaurando, curando. Oh, meu irmão, muita glória de Jesus aqui nessa noite. Eu vejo Deus hoje. O Espírito do Senhor, aquele que intercede com gemidos inexprimíveis, Ele está prescrutando o teu coração neste momento. Ele está te fortalecendo e fazendo com que as tuas orações agora adentrem ao trono de Deus. Oh, Ele está te capacitando nessa noite, dizendo: tu podes, eu te esforço, eu te tomo pelas mãos e te digo: tende o Senhor é contigo nessa noite. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor, ela está nascendo dentro de você. Você vai sair daqui hoje diferente. Porque Deus nessa noite, Ele está marcando a tua vida. Ele marcou este encontro contigo. Oh, meu irmão, Deus está aqui. A Bíblia fala onde Ele está. A liberdade para você expressar, a liberdade para você adorar, a liberdade para você falar com Deus. Se Ele está, meu irmão, nesta noite te visitando
Deixa o Espírito Santo encher o teu coração de paz. Deixa a sua glória encher, preencher todo o vazio da tua alma. Tudo aquilo que estava trazendo para você aflição, dúvidas. Senhor, arranca essas dúvidas do teu coração. Ele te diz: eu sou Deus contigo. Eu te esforço. Eu sou nessa peleja. Eu vou te dar vitória. Oh, Deus hoje está restaurando. Deus hoje está levantando vidas aqui. Porque a sua glória está aqui neste lugar. Aleluia. Ó Deus, muito obrigado. Porque realmente sentimos que tu estás aqui. E todos aqueles que têm um contato contigo, Senhor, a tua presença, ela muda, ela transforma. E nós estamos sendo aqui hoje transformados. Porque a tua palavra, como tu disseste, a tua palavra é paz e vida. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem retornar aos seus lugares. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês que tiveram essa postura, essa atitude de vir aqui à frente. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Nós estamos chegando ao fim do culto. Quero dizer aos irmãos que quarta-feira estamos aqui com o culto da vitória. Então quarta-feira estamos aqui. E lembrar a todos os obreiros que terça-feira é a nossa reunião 9 horas e amanhã começa a semana de oração. Estenda as suas mãos. Vou pedir aqui para que o pastor José Antônio impetre a bênção apostólica e estaremos encerrando. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, meu Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, esteja conosco. E a doce consolação do Santo Espírito de Deus esteja sempre conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus.